Fala pessoal, qual que é o segredo do Pedrinho? Quais são os planos futuros do Pedrinho? Por que a turma do Eixo Rio-São Paulo está tão incomodada com essa gestão do Cruzeiro? Muitos estão dizendo que o Cruzeiro não se sustenta, vai se tornar um novo Botafogo Atlético. Será que é isso mesmo? É sustentável? Bom, eu sou o professor Júlio Reis, sou especialista em lucro de empresa, especialista em finanças, faço parte de alguns conselhos de empresa e, como sou fanático de futebol, tem um perfil que chama Gestão da Bola, onde eu faço análises financeiras de alguns clubes e do futebol brasileiro como um todo. Você vai me achar aí no TikTok, no Instagram, com Gestão da Bola, mas o professor Júlio Reis está por aí também. Bom, gente, o Brasil tá aí, só se fala do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a maior contratação da história do futebol sul-americano, trazendo o Gerson. O Cruzeiro rejeitou várias investidas no Flamengo pelo Caio Jorge, no mesmo valor que o Cruzeiro está pagando o Gerson. Ou seja, o Cruzeiro deixou de arrecadar 30 milhões com a venda do Caio Jorge, 30 milhões de euros, e ainda gastou 30 milhões de euros com o Gerson. E nós estamos falando em 60 milhões de euros. Isso aí é dinheiro demais da conta, né? 380 milhões de reais, mais ou menos. Isso, gente, é valor que o Pedrinho pagou pro Ronaldo na SAF. Só essas duas negociações já refletem o valor. Tá. E o que significa isso? Significa que o Cruzeiro vai rasgar dinheiro, que o Pedrinho está rasgando dinheiro? Não, claro que não. O problema é você aí, ó, mal sucedido na vida, ficar querendo dar lição de moral no Pedrinho, que saiu do nada e hoje tem a terceira maior rede de mercados do Brasil, que fatura 25 bilhões de reais. Você acha que ele chegou lá rasgando dinheiro? Não. Ele vai rasgar dinheiro no Cruzeiro? Não. Ele está dando uma injeção de capital no Cruzeiro, está botando o Cruzeiro numa espiral de lucro, de boas performances, para que o Cruzeiro seja sustentável. Isso é óbvio. Vai dar certo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém aqui tem bola de cristal para dizer, pô, isso está certo. Mas o que o Pedrinho está fazendo, ele está modelando o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, meu povo. Aí tá todo mundo, o Cruzeiro vai ser um novo Botafogo, um novo Atlético, um novo Vasco. Por que no Cruzeiro não vai ser um novo Palmeiras e um novo Flamengo? O que eles fizeram? Eu vou contar para você o que eles fizeram e o Pedrinho está fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Independente da torcida do Flamengo ser muito grande, mas boa parte dela é torcida de dois times, está posicionada mais no Norte e Nordeste. O Cruzeiro, assim como o Palmeiras e o Flamengo, tem uma grandíssima torcida na sua base, que lota o Mineirão, igual o Flamengo lota o Maracanã, igual o Palmeiras lota o Allianz. Mais ou menos o mesmo tanto de sócio futebol, o engajamento é muito parecido em termos de geração de receita, mas, gente, foi-se o tempo que a principal fonte de receita dos clubes estava 100% alinhada com o tamanho da torcida. Isso é a torcida no dia do jogo, match day, é receita de sócio, é um pouco da receita de televisão, receita de patrocínio. De fato, pelo fato do Flamengo ter uma torcida bem maior, o Flamengo sai na frente. O Palmeiras tem uma torcida um pouco maior que a do Cruzeiro, tem um pouco de benefício, mas o Cruzeiro não fica tão atrás. Mas onde o Cruzeiro consegue equilibrar isso? Na venda de jogadores. E o Cruzeiro quer se tornar uma máquina de venda de jogadores em bom preço. E para isso, o Pedrinho está fazendo o que está fazendo. Antes chegava-se um time que está em má situação de caixa, que não tem caixa, um time que repetidamente dá sinais para o mercado que vende jogadores a qualquer preço, ele não consegue se posicionar de uma maneira a vender jogador acima de milhões de euros. Antigamente você chegava no Cruzeiro ninguém negociava, jogava com oferta de 10, já sabia que o Cruzeiro ia vender por 10. E nem era de euros, às vezes de reais. Hoje, você chega em um time que está numa situação financeira delicada, com 5 a 10 milhões de euros, ele vende. Por quê? Porque ele deu sinal para o mercado que ele vende. Então, o time não se obriga a forçar uma proposta. Igual o Flamengo está forçando uma proposta, por exemplo, no Caio Jorge. Por que chegou? Olha só, nessa simples posicionamento do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou 10 milhões de euros entre a primeira proposta do Flamengo e a última proposta do Flamengo. Se o Cruzeiro não se posiciona dessa forma, o Cruzeiro teria vendido o Caio Jorge por 20 milhões de euros. E como o Cruzeiro se posicionou de uma maneira imponente no futebol, com o caixa e a blindagem financeira do Pedro, o Cruzeiro já poderia ter vendido o Caio Jorge por 30 milhões de euros. Numa situação dessa, o Cruzeiro já ganharia 10 milhões de euros, equivalente a 60 milhões de reais, a mais do que isso. Mesma coisa nas investidas pelo lateral esquerdo, pelo Kaique Bruno. Mesma coisa nas investidas pelo Cauã. O que acontece? O Cruzeiro está dando um recado para o mercado seguinte: a gente vai vender. É lógico que o Cruzeiro vai vender e tem que vender. Igual o Flamengo vende, igual o Palmeiras vende. Mas nós vamos vender no preço que a gente acha que vale. Que é no preço que vale a pena. Futebol é muito caro. Não vale a pena você criar jogadores da base ou contratar promessas do perfil do Arroio, do perfil do Neiser, para vender a preço de banana. Não vale a pena. Então, olha só, a prova de que o Cruzeiro está plantando para colher depois são esses dois jogadores que eu acabei de citar. O Neiser Villarreal e o Arroio. São dois jogadores de base que o Cruzeiro comprou caro, mas o Cruzeiro com certeza vai vender por muitas vezes a mais. Então, como que é a modelagem no mundo empresarial? Você observa empresários bem-sucedidos e tenta replicar o que ele faz.
No futebol, a mesma coisa. O Pedrinho está replicando o que o Palmeiras e o Flamengo fez. O Palmeiras e o Flamengo fizeram uma organização financeira, houve uma injeção. No Palmeiras houve uma injeção de dinheiro, no Flamengo não houve uma injeção de dinheiro, houve uma contenção de gasto, foi um pouco diferente, mas os dois se transformaram numa blindagem financeira que permitiu que o time tornasse os seus ativos muito mais valiosos. Então o Caio Jorge, ele valia no começo da temporada passada 5 milhões de euros, hoje ele vale 30 milhões de euros. O Kaique Bruno valia uns 3 milhões de euros, hoje ele vale 15, 20 milhões de euros. O zagueiro Jonathan Jesus, no começo do ano, se fosse com uma outra gestão, chegasse com 2, 3 milhões de euros, levava, que era o valor dele. Hoje ele já vale 10, 12 milhões de euros e o Cruzeiro não quer vender por esse valor no banco. Então, entendam, um time bem montado com blindagem financeira, ele valoriza todas as suas peças. Ele valoriza por dois fatores. Primeiro, tecnicamente o time é melhor, projeta os jogadores para fora, então aumenta a demanda por esses jogadores, e o Cruzeiro, com uma blindagem financeira, segura a venda, mostra para o mercado que ele não está precisando vender, automaticamente as propostas mudam de patamar. Os times sabem que para buscar jogador para o Cruzeiro não adianta vir mais com proposta meia boca, antes iam. Então eles falam, pô, vou no Cruzeiro, eu tenho 2 jogadores mais ou menos do mesmo nível, um no Cruzeiro e um no Atlético, que está com problema de caixa hoje e não tem essa blindagem financeira. Ele vem no Cruzeiro ou vai no Atlético? Ele vai no Atlético. Ele vem no Cruzeiro ou ele vai no São Paulo, que está com problema financeiro? Ele vai no São Paulo. Eu estou falando de jogadores iguais, ele vai comprar pela metade do preço lá. Por quê? Porque lá é time vendedor, o Cruzeiro hoje virou um time comprador. Então vocês precisam entender, o Pedrinho é inteligente, o Pedrinho tem uma história, ele construiu seu patrimônio, sua fortuna, ele não rasga dinheiro. Vocês aí, muitos de vocês aí que sequer conseguem botar jantar em casa, fica querendo ensinar o Pedrinho, tá parecendo um pouco mais de inveja. Então, mas o Pedrinho é isso, vai quebrar o Pedrinho. Gente, o Pedrinho é bilionário. 27 bilhões está faturando a rede dele neste ano, de um dos negócios dele. Ele tem vários outros negócios, tão bem sucedidos quanto. Então, gente, ele não é bobo. Eu estou aqui tentando traduzir para vocês que tem uma lógica no raciocínio dele. Hoje o elenco do Cruzeiro já vale 3 vezes mais, 4, 10 vezes mais que valia no começo do ano. Por quê? Por esses dois fatores, porque montou um time competitivo que não ganhou, olha, ainda nem ganhou os títulos. Imagina se tivesse ganho, mas que já foi competitivo, que apareceu para o mundo inteiro e blindou o time de propostas medíocres. Isso vai se potencializar ainda mais. Então, por exemplo, o Matheus Pereira, você ter o Matheus Pereira hoje, fez o Caio Jorge ser artilheiro dos 2 campeonatos. Isso faz com que o Caio Jorge valorize. Se você tem um time medíocre, com um meio de campo muito ruim, não vou citar nome de jogadores, mas jogadores que o Cruzeiro contratava em 2021, como que você valoriza um Caio Jorge da vida? Agora, você tem um time com o Gerson, eles falam, mas o Gerson é um jogador velho que talvez o Cruzeiro não recupere. O Cruzeiro não recupera nele, mas o entorno dele que valia isso, todo passa a valer isso. Vocês lembram que o Cruzeiro vendeu Augusto Recife por alguns milhões de dólares numa época que o futebol não era tão inflacionado por causa do Alex? Porque tinha o Alex que fez aquele time ganhar tríplice coroa maravilhoso. Todos os jogadores do Cruzeiro foram bem vendidos. O problema é que na época vendia seu jogador e não se reinvestia. E vendia o jogador pela primeira proposta. Não tinha blindagem para segurar e vender ainda mais caro que poderia ter vendido. Então, olha que interessante. Monta bom time, o time projeta jogadores, segura para vender por propostas altas e aí faz a roda girar. E aí não importa se o Cruzeiro vai arrecadar um pouquinho menos de patrocínio que o Flamengo, um pouquinho menos de direito de televisão que o Flamengo, porque o Cruzeiro vai vender jogadores pelo mesmo preço que o Flamengo vende. A prova tá aí, que é o Caio Jorge. E foi isso que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, gente. E eles começaram a vender, e digo mais, eles não vendem os principais jogadores do seu time. Até, eventualmente, vende. Mas eles já vendem o jogador, às vezes, até antes dele estar pronto. Ou seja, ele nem vai fazer falta para o elenco. O elenco está montado, um jogador começa a despontar. Igual o próprio Vinícius Júnior, o Flamengo vendeu por uma fortuna, mas o time principal do Flamengo não foi desmontado. Você não desmonta o time, que é outro segredo da gestão no futebol. Você mexer pontualmente. Se você tiver um time com 11 grandes jogadores, estou falando do time titular, e todo ano você mudar 1, 2 peças, você vai continuar competitivo para sempre. Agora, o que acontecia com aqueles grandes times? Você tinha 11 jogadores, ficava um ano, do outro ano já vendia 4 desses 11 jogadores, por exemplo, o Cruzeiro em 2014, 2013, 14, foi bicampeão brasileiro. Aí já vendeu Everton Ribeiro, já vendeu Ricardo Goulart junto, quer dizer, você vende os 2 principais jogadores do time juntos, aí sai um outro aqui que está vencendo o contrato, sai um outro aqui, quando você perdeu a estrutura do time. E aí que entra, o Cruzeiro não quis perder nada, está se reforçando, agora certamente para os próximos anos. Você monta uma estrutura que daqui a pouco você vai poder vender. Por exemplo, hoje o Cruzeiro, se quiser, poderia vender o William. Eu não estou dizendo que não vai perder nada com a venda do William, mas o William tem mercado, foi para a seleção ano passado. O Cruzeiro vai pedir alto, o Cruzeiro já tem o Fagner e tem o Cauã, que foi contratado do Atlético Paranaense, que já está mostrando que tem condição de ser, se quisesse.
Esse ano, o ano passado, o Cruzeiro pôde vender o Marlon, porque já tinha o Kaique. Agora veio o outro Cauã para reserva, já mostrou seleção. Então daqui a pouco o Cruzeiro monta uma estrutura de modo que ele pode sair com o Kaique, perde um jogador, mantém a estrutura e vende por 25, 30 milhões de euros, que vai custear um ano de futebol do Cruzeiro. É assim que se põe a roda para girar. Então, gente, assim, tirando a histeria do desespero, a inveja mesmo de muita gente que não dá conta de ver, tá meio preocupado com o Cruzeiro. No meu post ali que eu fiz no Twitter, tinha muito santista preocupado, botafoguense, flamenguista pra caramba. O Flamengo tá acostumado com essa hegemonia, tá assustado, ficou ressentido do Pedrinho ter recusado a proposta do Caio Jorge, óbvio, ficou, não tá acostumado com isso. Se acostumem. E tem um detalhe, se o Cruzeiro ainda errar um tiro ou outro, tem a blindagem financeira do Pedrinho. Essa é a grande vantagem. O Cruzeiro não pode existir para depender do dinheiro do Pedrinho. O Cruzeiro tem que ter o dinheiro do Pedrinho como uma reserva de emergência para uma situação emergencial. Mas o Cruzeiro tem que botar a roda para girar. E a roda para girar hoje no futebol é a formação do elenco. O Pedrinho não rasgou dinheiro. O Pedrinho investiu 200, 300, 400 milhões no Cruzeiro aí no último ano. Está investindo agora mais uns 100, 200 milhões, 300 milhões aí nessa janela. Mas o Cruzeiro valorizou o seu elenco nisso. O Cruzeiro dobrou as suas receitas nisso. Agora o Cruzeiro vai aumentar suas receitas certamente em 2026. E o valor do elenco está lá, o patrimônio. O elenco é ativo do clube. O Cruzeiro valorizou todos os seus jogadores valem mais. Se o Cruzeiro se fechasse por liquidação, o que o Pedrinho investiu, 400 milhões no Ronaldo, mas o que ele fez de aporte lá, vamos supor que ele já colocou aí no Cruzeiro 1 bilhão, e ele deve ter colocado perto disso. Se o Cruzeiro hoje fechasse o seu elenco, já valeria perto disso. Mais a sua estrutura e tudo, mais o potencial de geração de caixa que o usado valuation, ele já venderia o Cruzeiro por muito mais do que isso se ele quisesse hoje. Então ele já está ganhando dinheiro, então não queiram ensinar um empresário multimilionário bem sucedido que começou do nada a querer ganhar dinheiro, né, gente? Por favor, dê um crédito. Ah, mas o menino, o Atlético é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque o menino não é o único dono do Atlético. Ali, só um parênteses aqui, eu tenho convicção que o grande problema do Atlético chama-se societário. O menino não põe dinheiro porque os outros sócios não querem ser diluídos e ele não vai botar dinheiro sozinho em algo que não é só dele. Todo mundo tem só sabe disso. Ou põe todo junto ou ninguém põe. Ou eu ponho e compro a parte dos outros. Mas os outros são vaidosos e não querem perder. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. O Pedrinho não, é ele. Ele não tem Então, gente, depois eu vou contar uma história do Pedrinho na época do Conselho Gestor que mostra exatamente isso. Mas não queiram ensinar, eu digo, o Cruzeiro está montando um projeto ousado, ambicioso, mas sustentável. Por que outros times não montam? Porque às vezes os outros times não têm essa capacidade de injeção inicial de dinheiro, porque você tem que ter dinheiro no começo para injetar e para blindar o elenco e segurar as vendas, estancar as vendas por um período para dar o recado para o mercado e para se posicionar em outro degrau de venda ali. O Cruzeiro teve com o Pedrinho. Esta é a diferença. Agora o Cruzeiro bota a roda pra girar, meu caro. Tem que estar tudo muito errado. O Pedrinho tem que perder a paciência, o filho dele tem que perder a paciência. O Cruzeiro tem que dar tudo errado. Esse timaço tem que cair para outra divisão. Assim, tem que acontecer uma tragédia para isso dar errado. A minha mensagem pro torcedor cruzeirense é: anos de tranquilidade e de competitividade. A minha mensagem para os outros times é: aceitem que tem mais um player na jogada. E a minha mensagem para os atleticanos é: enquanto não resolver a situação dele, não vai dar para resolver a sua situação. Então, gente, é essa a mensagem. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí, pode me xingar, não tem problema não. Eu vou deixar o vídeo aberto para comentários, porque aí vem a turma que gosta de xingar também, não tem problema, dá audiência pra gente aí. Mas se você gostou, curta o canal, compartilha o vídeo, dá uma moralzinha pra gente aí, que a gente tá fazendo bastante conteúdo legal sobre o assunto. Valeu, com Deus!